Boa noite, igreja. Jesus tocou-me e eu creio que tocou a cada um que está aqui presente. Que Jesus possa ter tocado você também que está nos acompanhando na nossa casa. Se não tocou, hoje é a noite que Ele possa tocar você. Abre seu coração para Ele, para a sua palavra, para a sua mensagem, que com certeza Ele se faz presente aqui e também se faz presente aí aonde você está adorando, amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que está em Coríntios 3,18. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando Jesus nos toca, Ele nos transforma com a sua glória. Ele não só nos transforma com a sua glória, como Ele também nos enche da sua glória. E aí nós nos tornamos dependentes da glória de Deus. É assim que nós temos que ser. Dependentes da presença, dependentes da glória, do poder do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos estar cada dia buscando ser transformados pelo poder do Senhor. Que nós possamos nos apresentar agora, cantando um cântico e falando: Senhor, me mude com a sua glória. Que eu possa sentir aqui hoje, neste momento, o teu poder. Que eu possa sentir durante a minha semana o poder do Senhor na minha vida. Que nós possamos nos colocar de pé. Vamos louvar e vamos também pedir que o Senhor esteja nos enchendo com a sua glória. Deus é tudo em nossas vidas. Nós possamos sempre estar com os nossos lábios cheios de louvor, cheios de adoração para Ele. Amém?
qual tenha sido por cada um de nós, Senhor. E nós somos gratos, ó Pai, porque por causa desse preço nós podemos estar aqui adorando o Senhor esta noite. Nós poderemos estar adorando o Seu nome eternamente, juntamente com o Senhor, com o Seu verbo na sua igreja, Pai. Muito obrigada, Pai, porque nós temos o privilégio de amar, de adorar, de servir um Deus tão lindo, um Deus que é a luz do mundo, um Deus que é tudo em nossas vidas. Que nós possamos estar a cada dia nos prostrando diante de Ti em adoração, Pai. Que o Senhor possa receber a nossa adoração como um fruto sincero, Senhor, do nosso reconhecimento, do nosso amor por Ti. Esta é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar prestando esse culto ao Senhor. E esse é o momento de entrega de dízimos, ofertas, vindas no altar do Senhor. Nós podemos assentar. Nós iremos cantar a canção daqui a pouco. E neste ato de adoração, que é ofertar ao Senhor, que todos nós, até mesmo aqueles que estão de forma online, possam ter assim a responsabilidade, a sensibilidade de entender esse privilégio que o Senhor nos concede, de fazer parte da sua obra. Então nós iremos cantar a canção e iremos ter essa oportunidade de dízimos e ofertas na casa do Senhor. Vamos continuar celebrando o Senhor.
Esta é uma canção em que, ao mesmo tempo, se transforma em uma oração, em um entendimento da nossa limitação, da nossa fragilidade, enquanto nós precisamos uns dos outros. Essa é a realidade. Mas também nós precisamos do Senhor. Nós vamos nos colocar de pé e vamos consagrar ao Senhor dízimos, ofertas, vidas, e também estaremos clamando ao Senhor por queridos nossos que estão em recuperação, que precisam do favor do Senhor, da graça do Senhor, em também ter a sua recuperação da sua saúde, do seu corpo, nesse período difícil de pandemia. Lembro de irmão Luiz Cláudio, esposo da nossa irmã Elaine, de Márcio, de Gisele, que precisa das nossas orações para que a pneumonia possa ter diminuído. Estão fazendo exames para isso. Nós lembramos de famílias enlutadas perto de nós. Sempre por esse período tem tido casas, famílias inteiras que ainda sofrem os seus que deixaram essa vida. Nós iremos consagrar ao Senhor esse momento também. Oremos. Nosso Deus e bendito Pai, a nossa gratidão quando o Teu povo aqui reunido tem, ó Deus, o privilégio, tem a oportunidade de ofertar ao Senhor, de entregar dízimos, ofertas, e ó Deus, como nós estamos satisfeitos, como nós ficamos bem conosco mesmo, quando nós entendemos que, ó Deus, é um privilégio sim participar da Tua obra de um modo mais efetivo, que, ó Deus, não somente a generosidade do Teu povo, mas a espiritualidade do Teu povo possa levar outros assim seguirem o nosso exemplo e ofertarmos com tranquilidade, com paz no nosso coração, sabedores, ó Deus, que os recursos aqui disponíveis, de modo, ó Deus, muito claro, muito sábio, têm sido aplicados na Tua obra. Ó Deus, se ofertamos em um gasofilaço para dízimos, ofertas e no outro para missões, tudo isso, ó Deus, nós consagramos ao Senhor, para que possa chegar, ó Deus, até onde precisa ser chegado, para que, ó Deus, faça, ó Deus, a Tua obra e o Teu reino prosperar, e, ó Deus, nós possamos dizer como profeta, aviva, ó Deus, a Tua obra no meio dos anos. Ó Deus, te agradecemos aqui pelas canções, por esse ministério de louvor disponível, servas e servos do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua igreja, e nessa hora, ó Deus, a uma só voz, te clamamos, ó Deus, por queridos nossos que precisam do Teu milagre, que precisam da Tua mão potente sobre as suas vidas. Ó Deus, colocamos Luiz Cláudio, ó Deus, nos lembramos, ó Deus, da nossa irmã da outra igreja de José, Zé Carlos, colocamos Márcio de Gisele nas Tuas mãos, ó Deus, que todos esses casos que muitas das vezes, ó Deus, tem a pneumonia já cedido, graças à medicação, mas principalmente graças ao Senhor, que, ó Deus, em muito breve tenhamos boas notícias, ó Deus. Então, que o Teu povo todos se dobre diante do Senhor, no clamor, na oração. Nós temos mais do que uma crença, ó Deus, mas nós temos a fé de entrega, a fé de confiança no Senhor. Ó Deus, opera os Teus milagres. Te pedimos ainda pelo conforto, ó Deus, pela consolação que vem do Teu Santo Espírito para cada família, ó Deus, que perto de nós tem sido assim acometida do luto, que tem vivido, ó Deus, esse tempo difícil. Ó Deus, que sejamos também pessoas que possam dar uma palavra, ou ainda que não dê uma palavra, possa de algum jeito mostrar a Tua presença na paz, na tranquilidade, no conforto dessas famílias. Te agradecemos por tudo, ó Deus. Te bendizemos. Oramos assim no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, nós teremos um outro momento de oração direcionado, específico. Igreja Batista Jardim Santíssimo, essa igreja tem sido, sim, alvo do amor de Deus em todo esse período. Passamos e estamos passando por um processo chamado de sucessão ministerial, em que nós aguardamos da parte do Senhor um novo obreiro. Então eu queria convidar o diácono Enéas, que possa nos conduzir a Deus, uma palavra de oração, pedindo pelo novo obreiro, que nós não sabemos quem é, pedindo também pelas nossas vidas, por líderes, por irmãos, diáconos, diaconisas, por toda a igreja, para que os nossos corações estejam preparados para esse momento. Boa noite, igreja.
Oramos. Senhor Deus e Pai, neste momento, ó Deus, quando estamos aqui, ó Deus, diante de Ti, diante da igreja, ó Deus, agradecido a Ti, ó Deus, porque tem acompanhado no nosso fazer, na nossa vida, ó Deus, cotidiana. Agora, Senhor, quando estamos aqui, ó Deus, louvando o Teu nome, ó Deus, cantando hino de louvores a Ti. Mas, Senhor, nós estamos, ó Deus, em campanha, Senhor, Tu sabe, o Senhor, Deus, já é o dirigente dessa campanha, ó Deus, e Tu podes, ó Deus, Tu já a preparou, ó Deus, já escolheu aquele que irá dirigir a nossa igreja, Senhor. Amém, Senhor. Que assim seja. Nós não sabemos, mas Tu sabes, Senhor. Orienta, ó Deus, a nós, para que possamos, ó Deus, ser fiéis companheiros, Deus, e que possamos, Deus, acompanhar aquele fervo que o Senhor vai trazer aqui para a nossa igreja, Senhor. Amém, Senhor. Nos oriente nas votações, ó Deus, para que não façamos nada de nós mesmos, mas que possamos fazer de acordo com o Teu querer. Nós te agradecemos, Deus, por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Diácono Enés. Que a graça do Senhor e a sua paz inunde nossos corações. Amém, irmãos? Que bênção nós estarmos reunidos no meio da semana, ainda impactados pelo domingo, não só dos louvores, não só da palavra, mas impactados pela comunhão dos irmãos nesse tempo chamado tempo de pandemia. Meus irmãos, eu queria, nessa noite de quarta-feira, com a igreja, com os irmãos online, como nós temos tantos irmãos e amigos agregados, pensar ainda nesse restinho, a gente já está no início ainda de junho, mas nesse restinho do mês de maio, o que foi para nós, eu queria pensar assim com os irmãos sobre esse tema, famílias que influenciam a sociedade, creem em Deus. Os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui, estão vendo de propósito a palavra creem sublinhada, porque daqui a pouco nós vamos ver nesse texto de Gênesis 12, de 1 a 7, uma abordagem, um olhar diferente, um pouco mais profundo, mais explícito do que a gente fala de crença em Deus. Desse aspecto que a gente diz, não, eu creio em Deus, sabe? E aí a gente vê muitas pessoas nesse dia a dia falar, ai meu Deus, se Deus quiser, e parece que há uma verbalização, e até mesmo quando a gente viu no mês de maio, me parece um tomar o nome de Deus por muitas das vezes de um modo certo, um pouco irresponsável, né? Porque o que é crer em Deus profundamente? Não é frases de efeito em Facebook, Instagram, enfim, nas mídias sociais, mas é muito mais que isso, e essa história, que é uma história belíssima, longa, densa, mas esse é o início da história do chamado, o pai da fé, Abraão, nos remete a pensar sobre ainda, já que a gente está entrando em junho, deixando maio para trás, e já pensando sobre Missões Rio, sobre a realidade de nós mostrarmos para as pessoas essa nossa crença em Deus, principalmente aqueles da nossa cidade, que estão nos vendo todo dia. Queria pensar com os irmãos, com os amigos sobre isso. E o texto é esse, de Gênesis 12, de 1 a 7. Amém? Diz assim o texto da palavra de Deus, texto conhecido nosso, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã.
E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração a tua palavra ouvida agora, a tua palavra lida, e esta que será explanada de modo profundo. Ó Deus, a tua palavra diz mesmo dela, que ela penetra até a divisão da alma, das juntas, da medula, que é apta para discernir a intenção do coração, do pensamento. Ó Deus, ela vai no âmago do nosso ser. Então, ó Deus, nós te pedimos que ela não volte vazia nessa noite de quarta-feira. Que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Famílias que influenciam a sociedade creem em Deus. O texto é de Gênesis capítulo 12, um recorte pequeno de uma história, como falei ainda há pouco, muito grande, maior até, e a história, vou chamar primeiro de Abrão, porque aqui ele ainda não tinha recebido a promessa, mas às vezes quando os irmãos vão ver, eu falando de modo proposital, Abraão, porque lá na frente ele recebe a promessa. Então, esse aqui um pouco mais, ainda jovem, se a gente pode dizer assim, né? Mas é jovem, 75 anos, tem um encontro com Deus, e a história começa de Gênesis 12 e vai até capítulo 25, verso 8, quando tem lá o relato de que Abraão falece, Abraão, farto de dias, o Senhor chama a sua presença. Me parece, e a todos nós tem essa conotação do texto, de que ele é mais uma família, junto com Sara, junto com todos os seus, inclusive com Ló, seu sobrinho. É uma família que influencia o mundo que eles vivem, tanto em Harã, como também em Canaã, enfim. Abraão é uma família que influencia a sociedade onde ele está inserido. Ainda que fosse uma sociedade nômade, porque ele está em Harã, Deus o leva para Canaã, e Abraão vive isso com a sua família, porque ele habita em tendas. Então, a princípio, ele não tinha essa maneira fixa de estar num lugar, ele, sabe, conforme Deus falava ao seu coração, ele ia mudando de posição, mas especificamente a gente está vendo essa mudança de Harã, uma região, para Canaã. Antes de a gente entrar nesse texto, eu sempre gosto de pensar, irmãos, quando a gente fala de influência, a gente viu muito isso durante maio, eu quero fechar, já que a gente está ainda no início de junho, sobre nossas famílias sendo influenciadas, sim. Nós somos influenciadas por várias coisas, como pessoas, como famílias, há até igrejas que são influenciadas por outros, mas vamos fazer o recorte apenas de famílias ou de pessoas. Nós somos influenciados pela maneira de vestir, nós somos influenciados por propagandas. Antigamente, se eu posso dizer assim, o povo falava muito, a televisão influencia as pessoas, e hoje não só a televisão, mas a internet. Já compartilhei uma vez com os irmãos de que se você na internet, aqueles que podem usar, seja o celular, ou seja o seu laptop, se você faz uma pesquisa, por exemplo, de roupa, as mulheres fizeram uma pesquisa sobre vestido, os homens sobre sapato, no dia seguinte, ou então questão de horas, se você abrir de novo a sua caixa de e-mail, ou então a sua internet, vai vir do nada propaganda de vestido, propaganda de sapato. Há uma questão tecnológica nisso, e posso dizer com toda a garantia que nós não estamos sozinhos nesse mundo da internet. Há uma coisa chamada IP, um protocolo que todas as máquinas, todos os computadores obedecem, e aí, ao fazer uma pesquisa, esse seu IP é identificado e, na verdade, no dia seguinte, você vai receber propagandas e vai ficar por um bom tempo isso. Então, nós não estamos sozinhos nesse mundo. É exatamente assim. Se você fizer uma pesquisa sobre chocolate, não tenha dúvida, você vai receber propaganda de chocolate. O que eu quero dizer com isso é que, recebendo a propaganda, a gente é influenciado por essas coisas, por várias questões que a gente nem tem interesse, aparece se você apenas der um clique. E aí nós nos vestimos de acordo com a moda, e aí nós nos portamos diante da moda, o nosso padrão de consumo, não só de produtos, mas de serviços, de passeios, de coisas que a gente gosta, vai aparecer, porque nós somos influenciados por isso, sim.
Esse é um aspecto. O outro aspecto de influência é de que a coisa é tão recorrente que os mais clássicos, né, não vou dizer mais antigos, vão dizer assim: ah, mas isso nunca sai de moda. Então, para os irmãos verem que nós somos o tempo todo assediados, bombardeados, não só com propaganda, mas com ofertas de serviços, de costumes, de procedimentos na vida para a gente agir assim. Então, essa sociedade nos influencia. Uma grande questão nesse início, antes de a gente ver essa história aqui para a gente bíblica, essa história marcante, nós influenciamos ou somos influenciados? Talvez foi a pergunta maior do mês de maio para todos nós. Afinal de contas, nós nos deixamos levar ou nós levamos outros conosco? E aí tem essa grande questão de levarmos as pessoas para o bem ou levarmos as pessoas para o mal. Então, se a gente pensa no decálogo, nos 10 mandamentos, eu falo apenas dos 10 mandamentos, que eram norte, por exemplo, Deus diz, e a lei era dada a Moisés, era pesada, era densa, e nem por isso as pessoas pararam de matar uns aos outros. Por exemplo, o norte era não matarás, nem por isso as pessoas passaram a não matar, era um norte, era um guia. Por isso que Jesus, ele não anula os 10 mandamentos, a lei de Moisés, mas ele amplia, e ele diz: olha, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, amai vossos inimigos. Entende? Jesus amplia mais ainda. Isso tudo, o decálogo, isso tudo, o norte, a lei, ela está antes de Abraão. Interessante isso. Mas Abraão já tem um contato com Deus, e é isso que eu quero dividir nessa influência com os irmãos, o que eu aprendi, o que também tem a ver comigo, com a minha família, irmãos. Porque são 7 versos apenas, mas, meus irmãos, muito antes do decálogo, da lei pesada de Moisés, muito antes do evento do Êxodo, meus irmãos, havia uma consciência plena, e começa em Abraão, uma consciência de Deus e o seu relacionamento conosco. Claro, a gente vai falar de Adão, Eva, Noé, enfim, mas essa história, ela é um divisor de águas, tanto é que a referência de Abraão, Isaac e Jacó são tidos como aqueles que são os chamados patriarcas, ou então Abraão sendo o primeiro pai da fé, e ele entra para a galeria da fé em Hebreus 11. Então, antes da lei pesada, havia essa consciência de contato com Deus, de relacionamento com Ele. E a história é assim, dos versos de 1 a 3 que nós lemos, é o contato de Deus com Abraão, não é de Abraão com Deus, é de Deus com Abraão. O verso 4, Abraão obedece, ele ouve a Deus. O verso 5 e verso 6, Abraão então conduz, orienta, influencia os seus e faz o que Deus mandou. Já o verso 7 é um novo contato de Deus com Abraão, reafirmando a sua promessa e lhe dando indicação de que aquela terra que ele tinha levado a Abraão, ou seja, de Harã para Canaã, aquela terra seria dele, enfim, e o Senhor iria abençoar grandemente. Esse é um resumo da história. Mas o que isso tem a ver conosco, irmãos? O que tem a ver com a nossa família, com a minha, com a sua, com a nossa, de um modo geral? Meus irmãos, famílias que influenciam a sociedade creem de fato em Deus. E eu vou dizer com muita sinceridade no meu coração para os irmãos, esse creem é totalmente diferente do que a gente tem visto até hoje. Até mesmo em pleno século 21, porque esse creem aqui, quando Abraão se relaciona com Deus, diz o texto, e se você voltar, eu sempre gosto de fazer isso com os irmãos, o capítulo 11, há uma genealogia quase que interminável. É um texto que quase as pessoas não gostam de ler. Fala, inclusive, da chamada Torre de Babel, por aí vai. Mas quando há a referência de que Abraão e Naor, tomaram mulheres para si, depois diz no verso 30 do capítulo 11, que Sara foi estéril, e aí tomou Terá Abraão seu filho, Ló, e aí começa a falar da família dele. Só no 12 é que começa, e aí é específico dizer, surge aí Deus, nesse sentido, na história de Abraão, e o faz o quê? Uma promessa. Meus irmãos, esse creem é de entrega.
Esse creem aqui é de confiança. Esse creem aqui é de relacionamento profundo. É diferente do que a gente fala hoje. Ai, meu Deus, se Deus quiser. Quando a coisa aperta várias famílias, irmãos, independente do credo religioso. Anota isso. Eu tenho que orar mais, eu tenho que pedir. E eu vou pedir. Quando a coisa aperta, irmão. Independente da idade, quem está na escola, na faculdade, vou fazer uma prova. Ai, meu Deus, eu tenho que estudar. É nesse nível que a coisa... Essa crença aqui é muito mais que isso, porque Abraão se entrega. Os versos de 1 a 3, quando Deus fala com ele, o início do 4 não te intriga, não? Não mexe com a gente, não? O verso 4 diz, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Não tem um negócio assim, um questionamento, não tem, mas Senhor, eu estou saindo aqui de Arã, como é que vai ser lá Canaã? É isso mesmo, olha quanta gente eu tenho Sara, eu tenho, sabe, meus servos, eu tenho Ló, meu sobrinho, como é que não tem, o texto diz que assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, foi Ló com ele, era Abraão da idade de 75 anos, e vida que segue, não tem isso, porque Abraão, nessa crença de ouvir Deus, e é o primeiro contato, é o primeiro relato de contato com Deus, que Deus fala com Abraão, dizendo, eu vou te fazer uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, tu serás uma bênção, olha que coisa, nesse contato de Deus com ele, vai ver por isso que João fala lá, no 1 João, capítulo 2, 1 João fala disso, o João lá fala, ele nos amou primeiro, então a referência é sempre Deus, a contrapartida é sempre Deus e não nossa, o primeiro passo é Deus que dá, é Jesus que dá, Jesus ia em direção às pessoas, claro que tinha casos de que as pessoas iam em direção a Jesus, mas na maioria das vezes, sabe, Jesus está dando passos, Jesus está se interessando por nós, então eu aprendo duas preciosas lições, famílias ou nós, ou pessoas que se dizem crer em Deus, é uma crença de entrega e de total confiança, é rico demais isso, e está no verso 12, versículo 8, quando Abraão se move de Arã, com toda a sua parentela, ainda não tinha o seu filho, com Sara, e aí chega a Canaã, diz o verso 7 que Deus reaparece a Abraão, e disse, a tua descendência darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera, o verso 8 diz, ele se move dali, vai para Betel, arma a sua tenda, já é outro local, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e diz o texto, edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor. Primeira coisa que a gente aprende nessa confiança, irmãos, é de que ele faz um movimento de altar. Note que nós estamos antes da lei, antes do êxodo, não há uma preocupação aqui, da maneira que Abraão cultua a Deus, mas ele entende que tem que ter um altar, já havia nessa época, tanto que ele lá na frente, quem ele oferece para sacrifício? Isaac, seu único filho, mas ele tem a compreensão de invocar o nome do Senhor, essa crença nos leva a fazer sacrifícios, e Abraão influencia muita gente a partir desse exemplo, ele entra para a galeria da fé, irmãos, como modelo de fé para todos nós, porque ele invoca o nome do Senhor. No capítulo 13, que nós não lemos, mas lá para o verso 8, 9, ele faz, no primeiro momento de crise da família, há uma discussão dos pastores de Ló com ele, Abraão é muito sábio e, de novo, ele, sabe, orientado por Deus, ele toma uma decisão, mas ele, de novo, edifica um altar. Me parece que esse Abraão aqui é um cara que está tendo aos 75 anos de vida, olha, experiências com Deus, e ele invoca o nome de Deus, porque a sua crença se torna como algo crescente, e não algo como decrescente. É por isso que eu gosto de dizer, irmãos, que nós precisamos ser melhores homens, mulheres, do que nós fomos na semana passada, no ano passado, antes da pandemia. Enfim, as nossas falas precisam ser refeitas, sim. Não dá para ser o mesmo cristão, a mesma pessoa que diz que crê em Deus, com a vida, sabe, estrambelhada, como os mais outros clássicos diziam, ou a vida complicada, ou a vida, sabe, com um monte de coisas para acertar. A gente precisa ir melhorando, ir aperfeiçoando.
Na verdade, é a teologia paulina que nos ensina isso, que Deus, Jesus, deseja o aperfeiçoamento dos santos, crescimento, conserto com Deus e acerto com Deus. Então, primeira coisa de que, versos 8, é de que ele invoca o nome do Senhor, edifica ali um altar, e passa a sua crença a ser algo mais evidente no Senhor. Mas há uma segunda coisa, e eu citei rápido, mas só para os irmãos entenderem. No capítulo 13, há um conflito, nós não lemos isso, mas há um conflito dos pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Os cananeus e perizeus habitavam ali na região. E Abraão se vira para Ló e diz, olha, para que não haja contento entre mim e ti, e entre os pastores e os teus pastores, porque somos o quê? Irmãos. E aí Ló escolhe uma outra terra, que segundo Ló era melhor. Abraão não escolhe uma terra tão boa e vai para outro lado. Mas o que eu me prendo aqui é o finalzinho do 8. Para que não haja contenda entre mim e ti, e entre os teus pastores e os meus pastores, porque somos irmãos. No conflito interno, e é nessa sociedade que ele vive, na sociedade da sua família, mas também, seja em Arã, seja agora em Canaã, seja em Betel, mas quando ele, chega a outra região, no conflito, no momento de crise, ele faz algo, da parte de Deus. Ele diz, nós somos irmãos. Nós precisamos ser e ter famílias, e ser homens e mulheres, irmãos, que possam influenciar, além dessa crença em entrega, mas que a gente invoque o nome do Senhor e possa saber gerir crises. O que acontece onde? Lá de fora, não. Acontece na nossa família. Não acontece em pedra, não acontece em árvore, não acontece em outro elemento, acontece no meio da família. O capítulo 13 diz que, logo após o Senhor abençoar eles estarem numa outra terra, estarem numa outra região, agora já estão em Betel, sofrem um problema, há uma dificuldade, Abraão diz para Ló, nós somos irmãos. Vai para uma terra, escolhe qual a terra, e Ló escolhe a melhor. Abraão não vai para uma terra tão boa, mas a promessa não tinha sido feita a Abraão. Eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar, eu estarei contigo, e Deus cumpre isso. Nós precisamos de famílias, irmãos, nós precisamos ser pessoas que influenciam a sociedade, sabendo agir como nós precisamos agir de fato. Não é algo de ser impossível, não é algo que a gente age de qualquer jeito, mas a gente age mediante Deus na nossa vida. E o que a sociedade mais, deseja ver é exemplo de vida, mudança de vida, ou então, aquilo que os leve a tomar sábias decisões. E Abraão é o camarada aqui, é um homem de Deus que toma uma decisão sábia, porque ele diz, Ló, nós somos irmãos. Irmãos, nós precisamos ser agentes transformadores. Se nós cantamos, louvando na igreja, e às vezes os irmãos têm isso, eu já ouvi falar assim, na igreja os irmãos falar assim, hoje na igreja, o culto, eu senti um pedacinho do céu. Já ouviu isso? Eu acho que os mais antigos diziam isso. Olha, praticamente, alguns já até vão ser mais radicais e dizem assim, naquela hora eu queria morrer, queria ir para o céu. Que a gente sinta esse pedacinho do céu e a gente transfira isso para a nossa casa, para o nosso ambiente de trabalho, que em meio às crises a gente saiba responder como Abraão respondeu para Ló, nós somos irmãos. Então vai para um lugar, e aí Abraão habita em outra terra, Ló em outro local, mas o fato é de que eles são irmãos. Eu quero caminhar para o fim, irmãos, pensando que nós precisamos de famílias assim, de pessoas assim que se comprometam com algo que é muito maior do que essa temporalidade nessa terra. No domingo eu citei a história do Carvalho, depois Fabinho passou para mim, pastor, na verdade são 1000 anos, muito mais até de 1000 anos um Carvalho, e o curioso está aqui nesse texto, em Siquém, debaixo de um carvalho, a promessa é feita para Abraão, assim como a gente viu no texto de domingo, nesse simbolismo de perpetuação. Se é 1000 anos, irmãos, quem vive 1000 anos? Nenhum de nós. Mas a ideia, o simbolismo aqui da Bíblia é de que o compromisso de Deus feito dura
muito tempo, ou dura a eternidade. E é claro que a nossa mente não consegue enxergar, não consegue entender o que é uma eternidade. Então, termino dizendo isso, irmãos. Que a gente tenha famílias, que a gente persiga, que a gente seja como Abraão, porque o texto que vai até o capítulo 25, e está aqui no verso 8 do capítulo 25. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Que coisa! Missão cumprida, promessas de Deus, família próspera nesse sentido. Acho que é um registro que a gente poderia ansiar para a nossa vida. Já viu isso na sua lápide? Não posso nem falar aqui nome de irmãos, dando exemplo de lápides, né? E morreu o irmão fulano, farto de dias, irmão. Senão daqui a pouco eles vão falar, não faz com o meu nome não, faz com o teu, comigo não. Mas olha, seria uma boa lápide para muita gente. E morreu fulano, de boa velhice, velho, farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Tenha misericórdia de nós, que a gente influencie, que a gente viva, que a gente perceba cada detalhe da vida que nos leva para perto de Deus e não para longe. Aqui eu gosto dessa história porque é Deus que chama primeiro. E Abraão vai e obedece. E até mesmo nos deslizes de Abraão, o Senhor usou graça de misericórdia. E esse cara, esse homem, essa pessoa, essa personagem bíblico, entra lá em Hebreus 11, para a galeria da fé. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, querido Pai, que o nosso respirar sobre essa terra, quando nós acordamos, quando nós nos alimentamos, quando nós fazemos nossas atividades, quando nós trabalhamos, quando nós viemos para a tua casa, para a tua igreja, que esse nosso respirar o tempo todo seja de louvor e adoração ao teu nome. Ó Deus, que a gente influencie e não seja influenciado pelas tendências do mundo, pelo comportamento do mundo em que a gente está, na sociedade que a gente está. Ó Deus, quando já a gente começa de novo a falar de missões na tua casa, e agora especificamente na nossa cidade, que a gente respire do Senhor o tempo todo, que a gente respire, ó Deus, a responsabilidade de sermos pessoas valorosas, e que a gente influencie pessoas a crerem no Senhor, mas não uma crença de boca, uma crença só de falar, por acaso, ou em momentos específicos, Deus, Jesus, não, ó Deus, que nós possamos influenciar as pessoas de um jeito que elas possam crer se entregando ao Senhor, possam crer, ó Deus, confiando os seus intentos ao Senhor, possam crer, ó Deus, fazendo parte desta igreja local, Jardim Santíssimo, ou de igrejas sérias, mas que tenham compromissos com o Senhor e com a tua palavra. Mais uma vez, ó Deus, nós te pedimos e clamamos a uma só voz: sara a nossa terra, ó Deus, nos cura dessa pandemia, aniquila todos os poderes do mal, ó Deus, guarda todos os nossos, pois assim nós oramos, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Celebremos ao Senhor, irmãos. Respirar
seja o seu respirar, o nosso respirar, o Senhor o tempo todo. Meus irmãos, nós queremos contar, eu vou contar agora, irmã Joelza, o Senhor livrou Solange de um acidente, na volta do trabalho. Nós temos que dizer, aleluia, o Senhor é bom. Nós precisamos contar aqui em público e também contar para aqueles irmãos amigos, porque o Senhor livrou Solange de algo muito pior. O Senhor abençoou e está tudo bem, mas o Senhor que controla todas as coisas é um Deus fiel, irmãos. Nós queremos agradecer junto com Solange, com a sua família, de que o Senhor a livrou. Nós queremos registrar também, irmãos, obrigado aos irmãos que sempre dão feedback, é muita informação no coração, na cabeça, mas nós precisamos orar por Marta, já testou positivo de Covid, mas também por Manzeri, Kézia, Lene, toda a família, mas Marta especificamente está se cuidando, mas precisa das nossas orações. Então, é mais uma família que nós precisamos orar nessa hora. No final do culto agora, nós estaremos orando por essas famílias, pelo livramento que o Senhor concedeu a Solange. Queria agradecer o Leandrinho, vamos agradecer ao Senhor pela vida do Leandro. O Leandro está reativo muito bem depois que foi na Amém. Vamos agradecer ao Senhor pela vida do Leandro. Que bênção, irmão, nós chegamos até o final do culto. Nesse aconchego, nesse, sim, acolhimento, porque quando nós pedimos e também nós participamos, nós acolhemos uns aos outros. Meus irmãos, vamos colocar de pé. Nosso culto está encerrando. Voltaremos, acompanhe a mídia da igreja. Voltaremos com a permissão do Senhor muito em breve. Irmãos, mês de junho tem 30 dias, vai de 1º de junho até dia 30. Dia 18 não é um dia comum, como outro qualquer. Dia 18, vem assim, dia 17, depois vem dia 18, dia 19. Então, só estou falando dia 18, depois eu olho no calendário, dia 18 é importante. Alguns colocam a mão no seu coração, outros estendem a sua mão. Nós estamos agradecendo ao Senhor, encerrando esse culto, pelos livramentos, pelo nosso Leandrinho, Solange, orando por esses que estão sendo recuperados para a glória do Senhor de Covid. Então, oremos ao Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, aquele Pai que nos conduz como conduziu Abraão, a graça de Jesus, superabundante graça, seja com todos nós. Ó Deus, não podemos finalizar sem te clamar por Marta, ó Deus, por sua família. Não podemos encerrar, ó Deus, esse culto sem, ó Deus, te pedir, ó Deus, por tantos que estão se recuperando. Te agradecemos pelo livramento de Solange. Te pedimos, ó Deus, e rendemos graças por Leandro, ó Deus, por essa preciosa família que cuida dele também. E que, ó Deus, as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam, ó Deus, derramadas sobre cada coração aqui, sobre, ó Deus, as famílias que estão de forma online, mas não somente hoje, mas para todos sempre, toda a igreja do Senhor diz amém e amém. Vamos celebrar ao Senhor. Deus é bom e as suas misericórdias não têm fim.